Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acompanhasse aí, anotasse o texto, enfim, aí é com a maneira que você achar melhor, querido. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós estaremos lendo do 25 até o 37. Lucas 10, de 25 a 37, né? O texto famoso que tem talvez o subtítulo na sua Bíblia aí, escrito O Bom Samaritano. Diz assim: um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, e como você interpreta? E a isto lhe respondeu: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo entendimento. E completou: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-lhe dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levando a uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, e entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para aquele homem. Então Jesus disse: vá, procede tu de igual modo. Amém, querido? Pai amado, Pai querido, Deus de toda graça e sabedoria, que a tua palavra, Senhor, venha ser iluminada a nossa mente, o nosso coração pelo teu Espírito Santo nessa noite. Ó Deus, que aquilo que a tua palavra nos ensina, Senhor, venha abrir nossos olhos nessa noite, ó Pai, e nos fazer enxergar, Senhor, quão grande é essa graça e quão grande é essa misericórdia que o Senhor tem por nós. Que o Senhor venha não só ter agora a atenção do nosso coração, mas que o teu Espírito Santo também possa ter a atenção, ó Pai, o controle da nossa mente, para que nós possamos entender e viver aquilo que a tua palavra diz. Eu te oro em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. Muitas pessoas supõem que entendem exatamente essa história se trata. E o que ela realmente pretende transmitir. A parábola do bom samaritano certamente é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, não só pelo contexto cristão, mas por todo contexto, seja ele religioso ou não. Bom samaritano serve de exemplo para pessoas que por vezes fazem bondade a outra pessoa, fala assim: essa pessoa é um bom samaritano. Essa parábola às vezes está associada ao fazer o bem, é nome de hospital, né? Bom samaritano é sinônimo de alguém que cuida, né? E muitas pessoas, elas supõem que entendem exatamente o que essa história trata. E o que Jesus quer transmitir, quando muitas vezes, na verdade, essas pessoas estão erradas. A lição do bom samaritano, ela não nos exorta apenas a ajudar os necessitados,
ela não é apenas uma história, não é apenas uma parábola que Jesus vai contar para nos incitar a ajudar os necessitados. Ela é uma abordagem, essa abordagem apenas visando que é um texto, uma parábola que foi contada apenas para ajudar os necessitados, é uma forma simplista e limitada de ver essa palavra e essa parábola, e não é o total, não trata a mensagem, não afirma a mensagem principal que Jesus quer demonstrar nessa parábola. Então essa parábola não trata apenas de fazer o bem ou ajudar os necessitados. Ele contou essa parábola, Jesus ele conta essa história, essa parábola ela é contada dentro de um diálogo, de mais um diálogo. E ele conta essa história para ilustrar. Preste atenção nisso, querido, que isso aí é importante para você começar a pegar aonde nós chegaremos nessa noite. Ele contou essa história para ilustrar o quanto nós ficamos aquém, ou seja, quanto nós ficamos distantes daquilo que a lei de Deus realmente exige de nós. Ele mostra que a lei, ele mostra nessa parábola o que a lei realmente exige de nós. E assim destrói as esperanças daquelas pessoas religiosas que acreditam que podem merecer a vida eterna. E se eu fosse escolher um título para essa mensagem nessa noite, certamente poderia ser o título, eu vou usar a pergunta que o mestre da lei vai fazer para Jesus. Então, se você gosta de título, de tema, o tema nessa noite é: o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, que não apenas intrigava esse mestre da lei, mas intrigou também Nicodemos, intrigou aquele jovem rico, intriga tantas pessoas até hoje. O que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? E é isso que nessa noite nós vamos analisar, querido. O que farei para herdar a vida eterna? E é interessante que, antes de contar a parábola, a história que Jesus vai contar nesse diálogo, antes disso tem um diálogo. E a Bíblia vai dizer no texto aqui, no capítulo 10, no versículo 25, vai dizer que um certo homem, e vai explicar que esse homem é um intérprete da lei, ou seja, era alguém que conhecia a lei, era alguém que estudava o texto bíblico e alguém que ensinava o texto bíblico. Então não era o Zé das Couve, né? Zé das Couve, mas era alguém que conhecia, que era estudado o texto bíblico. E Lucas ele faz questão de frisar que a curiosidade, que a pergunta que esse homem vai fazer, esse intérprete da lei vai fazer, não é de certa forma uma intenção sincera do teu coração. Ele vai dizer o seguinte, que ele levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova, ou seja, ele faz uma pergunta a Jesus, ou ele inicia um diálogo com Jesus, a fim de colocar Jesus à prova. Porque até então Jesus já tinha começado a ensinar, a demonstrar e a revelar a todos qual era o espírito da lei, qual era realmente o que Deus exigia de todos nós. Jesus já estava, essa altura aqui, já estava conhecido e já tinha tido alguns desencontros, né, algumas desavenças com os religiosos da época, e ele levanta com o intuito de pôr-los à prova. Ele vai fazer uma espécie de uma pegadinha. As escrituras, ela é clara, no versículo 25, que a intenção desse mestre da lei não é sinceridade de querer saber o que ele vai fazer para dar a vida eterna, mas é pôr Jesus à prova. E ele vai dizer assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta que nós estaremos respondendo nessa noite com esse texto bíblico.
Então, Jesus, ao responder essa pergunta, ele responde com a outra pergunta. Jesus, ele era enjoado, querido, ele era enjoado. Porque todas as vezes que tentaram, pegar Jesus na pegadinha, ele deu uma invertida, querido. Ele girou o quadril aqui, virou e deu um armlock, um triângulo invertido no cidadão. Ele escapou e colocou a pessoa que tentou botar ele à prova em situação mais delicada. Porque Jesus, ele era brabo demais, com todo respeito, querido, Jesus era bom nessas coisas. Então ele responde com uma pergunta, porque ele queria fazer aquele homem refletir naquilo que ele achava que sabia, E quando ele vai responder, Jesus ele vai no versículo 26, vai dizer assim: o que está escrito na lei? A primeira pergunta. E como você interpreta? Ou seja, Jesus ele é perguntado o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, e ele responde com duas perguntas. A primeira, ele vai falar assim: o que está escrito na lei? E como você interpreta? Talvez nesse momento o mestre da lei ali já devia estar falando assim: poxa, essa pergunta para mim é fácil de responder, porque eu sei que está escrito na lei. E ele responde corretamente, querido. Ele vai responder aquilo que está escrito em Deuteronômio 6, versículo 5. Ele vai dizer: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Corretíssimo. Ele vai dizer: e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Corretíssimo. E Jesus vai dizer para ele assim: respondeu corretamente. E talvez nesse momento aquele mestre da lei podia estar achando assim: caramba, eu estou me dando bem nessa conversa. E ele Jesus vai começar a dizer: respondeu exatamente. O que você respondeu é exato. O próprio Jesus, ele vai resumir a lei lá em Mateus 22, 37 ao 40, nesses dois versículos, nesses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer que isto é o resumo da lei e dos profetas. Mas aí eu quero que você preste atenção, querido, presta atenção em nome de Jesus, porque aqui vai começar a nossa viagem, Porque eu quero nessa noite não trazer somente a abordagem, na verdade, eu não quero trazer aquela abordagem que todo mundo talvez já venha trazido, ou traz, apenas usando essa parábola para nos alertar a fazermos o bem ao próximo, a ajudar o próximo. Eu quero nessa noite você entender que tem um sentido mais profundo do que esse, que não é apenas isso. Então vem comigo, querido, não sai não, que hoje é rápido, é vapt-vupt. Está um vento lá fora lá que eu acho que a chuva vem, hein? Então é rápido. Fica comigo aí, querido. 29. Ele, porém, querendo justificar-se. Então Jesus ele vai dizer o seguinte: respondeu bem. E vai dizer o seguinte no final do 28. Faz isso ou faze isso e viverás. Grave isso. Faça isso e viverás. Ele respondeu corretamente. É como se eu estivesse falando assim: quando faz isso e viverá, como se eu estivesse falando assim: você quer ter a vida eterna? Então obedeça a lei. Eu vou repetir: faz isso e viverá. É como se eu estivesse falando para ele assim: você quer a vida eterna? Então vai e obedeça a lei. Que lei? Toda vez que eu falar lei, toda vez que alguém falar a lei de Deus, você vai pensar que estamos falando, você vai se remeter ao decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, Moisés, Êxodo 20, tá ok, querido? A lei de Deus é o que? Os 10 mandamentos, é a lei moral de Deus, é aquilo que Deus é em sua santidade, o que Ele nos manda em relação a Ele e em relação ao próximo. Então essa é a lei, para você que talvez, que lei é essa, É a lei é os 10 mandamentos. Então,
ele vai dizer o seguinte: você quer a vida eterna? Então obedeça os 10 mandamentos. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele pergunta a Jesus não com a inocência no seu coração, mas ele queria justificar-se, ou seja, ele queria louvor para ele, porque naquela interpretação que eles faziam, e nós vimos isso no Sermão do Monte, eles liam o que Deus mandava lá em Levítico 19, 18, amar ao próximo. Eles liam assim: eu devo amar meu próximo, mas eu devo odiar o meu inimigo. Nós vimos isso no Sermão do Monte. Eles liam isso, eles ensinavam dessa forma, que amar ao próximo, você deve amar aquele que é o seu próximo, mas você deve odiar o seu inimigo. Jesus totalmente, ele vai dar o sentido disso aqui, vai falar que não, na verdade não era isso, porque na verdade o próprio texto não vai dizer isso. O próprio texto do Antigo Testamento dizia que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E esse mestre da lei, ele quer se justificar. E ele levanta uma pergunta para Jesus, talvez para que, esperando que Jesus respondesse aquilo que todo mundo ali falava: você, quem é o próximo? O próximo é todo aquele que te faz o bem, aqueles que são da mesma tribo que você é, da mesma religião que você é, da mesma moral que você tem, da mesma ética que você tem. Esses são os próximos, aqueles que creem no mesmo Deus que você. Talvez ele esteja esperando isso, que Jesus fosse falar isso para ele: esses são os próximos, e esse é o seu próximo. E isso talvez deixou ele, eu quero que ele responda quem é o próximo, para que eu possa dizer assim: não, realmente isso aí eu faço. O spoiler, né? Daqui a pouco a gente vai estudar também essa parábola, é o que o jovem rico diz: isso aí eu faço desde a minha juventude, né? Porque o religioso ali, ele tinha essa falsa concepção de que ele era capaz de cumprir o que a lei mandava, e ele interpretava que amar o próximo era amar aqueles que têm a fé em Deus e em Javé, e que fosse daquela tribo ali, do meio de Israel. Ele achava que ele conseguiria justificar a si mesmo se conseguisse apresentar uma defesa convincente da noção tradicional que o inimigo não é o próximo. Ou seja, ele estava achando que Jesus fosse responder aquilo que todo mundo já dizia, que olha só, o inimigo não é o teu próximo. Então ele ia sair por cima, ia sair muito bem. Mas aí Jesus, ele quebra ele contando uma história. Ele começa a responder a esse mestre da lei contando uma história. Porque quando o mestre da lei vai dizer assim: quem é o meu próximo? Ele tem uma intenção seguinte. Essa pergunta, o sentido dela é: até onde eu devo ir? Ou seja, até onde eu tenho que ir no próximo? Até onde é o limite daquilo que é meu próximo e daquilo que é meu inimigo, ou que não é mais o meu próximo? Então, ou seja, o que a lei fala para eu fazer? Eu quero saber, porque se eu souber, eu vou fazer isso aí. Talvez eu já até faça isso, porque eu sou um mestre da lei e estou batidão, estou bonito. Então a minha resposta, a minha pergunta de que eu fazer para herdar a vida eterna, já foi respondida. Amar o seu próximo? Pô, show de bola, eu já faço isso. Mas Jesus, ele começa a contar uma história que vai trazer novamente um ressignificado àquilo que ele estava interpretando de maneira errada. Porque na história que Jesus começa a contar, essa história famosa do bom samaritano, começa ali no versículo 30, vai começar a dizer, vai acompanhando aí, querido, a gente vai até o 37, faltam só 7, então vem comigo aí. Ele vai começar a responder quem é o próximo contando uma história.
E nessa história aparecem 4 personagens: um sacerdote, um levita, um samaritano e um homem que a Bíblia não fala nem o nome dele, mas pelas características do texto e por onde ele estava, para onde ele estava indo, estava saindo de Jerusalém, tudo afirma que esse homem também era judeu. Grave isso. E olha que interessante, vai dizer que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e causaram muitos ferimentos. Vai dizer que um certo homem, ele vinha de Jerusalém para Jericó. Era uma distância mais ou menos ali de 24 quilômetros, uma estrada de 24 quilômetros, era uma estrada perigosa, sinuosa. Jericó estava a mais ou menos 1.200 metros abaixo de Jerusalém. Era como se fosse, na Serra de Jerusalém, fosse Petrópolis e tivesse que descer aqui para Caxias, né, querida? Para a gente ficar mais no nosso país aqui, Duque de Caxias. E essa estrada era uma estrada perigosa. E é interessante você notar que o texto vai dizer que ele descia. O que significa isso? Porque muitos moradores, ou muitas pessoas, muitos sacerdotes, né, eles tinham casas em Jericó. Então, quando fala que ele estava descendo, isso nos traz uma certeza de que todo o ofício dele, ou seja, todo o cerimonial religioso que ele, como sacerdote, tinha que fazer, ele já tinha feito, ele estava voltando para casa. É como se fosse a pessoa que mora em São Paulo, trabalha em São Paulo e mora aqui no Rio e fica fazendo essa ponte aérea. Então, o sacerdote, como se ele morasse em Jericó e estava descendo de Jerusalém para Jericó por aquela estrada. Amém? Show. E o texto vai começar a dar alguns detalhes que é importante a gente notar, querido, que ele vai dizer o seguinte, versículo 30, descia de Jerusalém para Jericó, e veio caindo em mãos de salteadores, depois de tudo lhe roubaram e causaram os ferimentos, retiraram tudo e deixaram o semi-morto. Grave isso, 31, casualmente descia um sacerdote. Por que casualmente? Porque essa estrada não era uma estrada de muito... Como era uma estrada perigosa, não era uma estrada muito utilizada. Então, quando vai dizer casualmente, é porque Jesus quer dar ênfase de que não era toda hora que passava gente ali. Tenta entrar no drama, querido. Não era sempre que descia alguém ali. Então, quando um certo homem que está descendo ali numa estrada deserta, no arco metropolitano ali, só Jesus naquela causa ali, querido. Você passa ali, querido, orando, porque ali, parceiro, cheio de ganso, salteadores. E quando fala casualmente, esse homem está ali numa estrada deserta e vem um salteador, ou vem um ladrão, a pessoa bate nele, deixa ele quase morto, rouba tudo dele, tira tudo dele e deixa ele seminu. Deixa ele ali, caído, quase morto. Então, quando vai dizer que casualmente, quer dizer que nem sempre passavam pessoas ali. É o que é interessante, Jesus começa a colocar alguns personagens na história. Ele está se referindo, ele está conversando com o mestre da lei, ou seja, está conversando com o judeu. Jesus também era judeu. Então ele está conversando com o judeu, olha só. Alguém que muito possivelmente era judeu, saiu de Jerusalém para Jericó. E essa pessoa, ela foi ferida, ela foi assaltada e ficou ali quase morto. Casualmente passava gente ali. Mas ele vai dizer o seguinte: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Ele começa a incluir então agora 2 personagens, um sacerdote e um levita, que para o judeu eram pessoas que eles conheciam muito bem, e pessoas que eram respeitadas na religião.
Porque o sacerdote era aquele que era responsável por preparar ou receber as ofertas do povo ali, que traziam para sacrificar seus animais a Deus em perdão dos seus pecados, e os levitas eram aquelas pessoas que trabalhavam também no templo, então eram pessoas que eram respeitadas na religião judaica. Ele vai começar a colocar esses dois personagens na história. E à primeira vista, quando ele vai dizer assim, casualmente, passou ali, descia um sacerdote, à primeira vista isso parece uma ótima notícia. Tem um judeu ali, semi-morto, numa estrada que ninguém passa, casualmente passou um sacerdote, logo parece que é uma boa notícia, porque o sacerdote é aquele que conhece a palavra de Deus, ele conhece o texto bíblico, ele sabia que nós deveríamos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e também deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Ele também sabia, o sacerdote, que Êxodo 23, versículo 4 e 5, vai dizer o seguinte: se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta para ele, não é do seu amigo. Se você encontrar perdido um boi ou um jumento de um inimigo seu, leve de volta para ele, ou seja, para o seu inimigo. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da sua carga, não abandone o jumento do seu inimigo ali, mas procure ajudá-lo. Êxodo 23, versículo 4, versículo 5, certamente esse sacerdote ele conhecia isso. Então aparentemente é uma luz do fim do túnel, querido. Alguém que conhece, alguém que se diz filho de Deus, ou alguém que é conhecedor da verdade, encontra ali alguém que está necessitado, quase morto, a esperança chegou, mas não é isso que acontece. Aquele raio de esperança teve uma vida curta, não teve uma vida muito longa, porque o texto vai dizer que o sacerdote, ele passa de longe. O sacerdote, casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo lugar, versículo 31, ele viu, ou seja, o sacerdote ele viu, ele olhou para aquele homem ferido, mas ele passou longe. Ele olha e passa longe. Então, grave esse acontecimento aqui, esse verbo, olhar. Ele olhou, ele viu, mas ele passou de longe. O que significa isso? Que a gente pode tirar isso de exemplo para nós cristãos? Que o sacerdote, esse sacerdote que passou de longe, essa figura religiosa representa qualquer um que possua conhecimento pleno das Escrituras e que conheça as obrigações da lei, que sabe que deve ajudar, mas que não faz. Esse sacerdote representa todo mundo, aquele que conhece a lei, conhece que nós devemos ajudar o necessitado, mas não faz. E aqui é interessante, querido, porque quando vai dizer que é casualmente, e nesse cenário só tem um sacerdote e homem caído. Até então. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, querido? Aqui já vai mais uma aplicação que a gente pode fazer. Porque tem muita gente que só quer fazer o bem quando está sendo visto. Eu vou repetir. Tem muitas pessoas que só querem fazer o bem quando são vistas, porque a intenção delas não é dar glória a Deus ou ajudar a pessoa, glorificando o nome de Deus na vida dela, mas se mostrar diante dos homens. E nós vimos isso lá no Sermão do Monte. Tem muitas pessoas que só querem fazer o bem quando são vistas, porque quando está sozinha, quando ninguém está vendo, tudo aquilo que a sua obrigação religiosa lhe impõe a fazer, ela não faz. Ela não faz. Amém, querido? Estou falando mentira aqui ou não? Amém. Rolou um amém aqui da Tivonete. Amém. Confirmou 2 na terra, querido, já foi para o céu. Já foi para o céu. Então é amém. Então é amém. Já foi, já ligou. Então, querido,
Aplicação para a gente aqui, a gente pode já só dar uma pincelada, só um rápido, um toque rápido aqui, que a gente não deve fazer o bem apenas quando nós somos vistos, querido, porque nós vimos lá atrás, no Sermão do Monte, que Jesus vai dizer que a sua mão direita não saiba que a esquerda faça, no sentido que aquilo que você faz não deve trazer primeiro louvor para você, e nem para ser visto pelos homens, mas o Pai que vem em secreto te abençoará e te recompensará. Amém, querido? Então essa é a primeira aí para a gente já ficar ligado já, porque o dia está frio e a gente precisa dar uma esquentada. Amém, queridão? Então vamos lá. Então esse sacerdote que descia casualmente ali, era a esperança que a história vai nos trazer. Cara, o sacerdote vai ajudar, mas ele passa de lado. Ele passa de lado. Esse sacerdote representa muitos de nós, que nós temos conhecimento da lei, nós sabemos que nós devemos ajudar, e muitas vezes a gente não ajuda. Isso inclui eu. E versículo 31 aqui, ó, passou longe, ele passou voado. 32, semelhantemente um levita. Levita era pessoas da tribo de Levi, né? Tribo de Levi, não era aquelas pessoas que flutuavam, não, levitavam, né? O levita não era o peão que levitava, não, querido. O levita, para você que é um neófito aí na fé, que está chegando agora aqui no conhecimento da Bíblia, nos textos, o levita é aquele que era da tribo de Levi. E eles eram responsáveis por ficar no templo ali, ajudando ali, fazendo a parte da adoração a Deus. Eram pessoas que trabalhavam diretamente no templo, né? Então levitas era essa galera aí. E vai dizer o seguinte, que semelhantemente passou um levita, ele descia por aquele lugar, ele também viu. Grava esse verbo de novo aí. O sacerdote viu, o levita também vendo, passou de largo, passou voado. Fingiu que nem a coelho, ó, olhou para o outro lado, querido. Tipo Ronaldinho Gaúcho, lembra dele? Ronaldinho Gaúcho. Ele, ó, tocava olhando para o lado. O levita passou também e olhou para o outro lado. Vazou. Então, duas figuras que trabalhavam diretamente no templo, que era a esperança para aquela história, para aquela parábola que Jesus começa a contar, para aquele drama que se conta aquele caído, os dois passam de largo. 34. Chegando-se. Não, 33, queridão, vem comigo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Você se ligou na antítese que rola aí? E quanto o sacerdote e quanto o levita, o texto vai dizer que eles passaram de largo. Jesus vai contar, vai começar a incluir agora um terceiro personagem aqui, um quarto personagem, o samaritano, vai dizer que ele chegou. Ele se aproximou. Ele viu, ó, certo homem seguiu o seu caminho, ele passou-lhe perto, ou seja, ele se aproximou, e vai falar assim, e vendo, os três viram, meu querido, mas um só se aproximou, que foi o samaritano. Só um se aproximou. Vai dizer que ele compadeceu dele, compadeceu. E às vezes a gente, e as pessoas, eles citam a história do bom samaritano, apontando para o sacerdote, para o levita, como exemplo de extrema desumanidade. E então fecha o livro com um sentimento de superioridade moral. Fala assim, nossa, como eles são ruins. Deixaram o homem ali, a gente julga essa desumanidade deles e para aí, fecha a história achando que a gente é melhor do que eles. Nossa, como pode ser tão cruel um sacerdote, um levita, de não ajudar esse homem? E fazer isso não significa entender a mensagem de Jesus, ou seja, pensar
que nós somos de alguma maneira, não somos o sacerdote e o levita, não significa que nós entendemos a mensagem de Jesus. Porque evidentemente é correto condenar a indiferença insensível desses dois homens, o sacerdote e o levita, mas quando fazemos isso, condenamos a nós mesmos. Sua postura é exatamente o que vemos na natureza humana de hoje em dia. E até mesmo dentro dos nossos corações. Nós pensamos assim: eu não quero me envolver. Quem pegou? Quem pegou já começa aqui a dar um amém, glória a Deus aqui, querido. Porque a gente está junto aqui. Amém? Quem pegou? Não é olhar para o sacerdote, o levita, e nos acharmos superiores a ele, mas, de certa forma, é olhar para eles e vermos que nós também somos sacerdotes e levitas. E nós também pecamos nisso. E obedecer à lei. Porque muitas vezes nós pensamos como eles: eu não quero me envolver com essa pessoa. Ih, querido, já fiz isso muito já. Às vezes nós vamos fazer aquele trabalho de discipulado, a gente fala assim: ixi, vai dar trabalho, você já passa de largo. Fala assim: não, deixa isso aí para o Espírito Santo, que isso aí só ele. Né, querido? Que você não quer envolver, você não quer estar com o cara ali, você não quer estar no dia a dia, você não quer estar sempre levantando, porque muitas vezes a gente acha que isso aí é cansativo, porque é. Nós vimos na parábola que tudo que o samaritano, daqui a pouco a gente vai ver também, tudo que ele vai fazer para cuidar daquele homem. A gente não faz isso, querido. Não faz. Muitas vezes nós pensamos assim: nós não quero me envolver. E nós estamos muito mais preocupados em perguntar para Deus: Deus, mostra a sua vontade, ou quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nós estamos mais preocupados em fazer perguntas para tentar nos justificar de fazer alguma coisa certa, do que ser a coisa certa. Quem pegou? Grava isso aí, porque nem sempre eu consigo pegar essa ideia, mandar umas frases dessa não, queridão. Então grava aí. Ele não estava preocupado, o samaritano. Ele não fez perguntas. Ele vai lá e se compadece. E para você entender o drama disso, porque Jesus ele usa um samaritano, meu querido. O samaritano era o inimigo do judeu. O judeu odiava o samaritano e o samaritano também odiava o judeu. O judeu odiava o samaritano porque eles eram um povo misturado. Eles eram um povo misturado, judeu com assírio, com babilônio, era mistura. E o judeu achava que tinha que ser aquela linhagem, sangue azul do clã. Todo mundo judeu. E eles não só se misturavam com os assírios e os babilônicos, quando o reino do norte foi conquistado pelo rei da Síria, como também começaram a fazer práticas também que não era a prática que Deus ele queria. Então, ou seja, eles eram não só inimigos religiosos, mas também eram inimigos de guerra. Dá até eco aqui, querido. Desculpa. Eram inimigos. Tanto que certa vez Jesus estava conversando com os religiosos ali, em João 11:48, e a pessoa vai xingar Jesus, vai insultar Jesus, vai dizer o seguinte: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? O religioso falou assim: não, Jesus ele está samaritaneado, ou seja, está endemoniado, porque ele achava que o samaritano era o capeta. Então você vai começar a entender que Jesus ele vai começar a colocar um quarto elemento ali, um quarto personagem ali que vai causar, meu querido, em todo aquilo que o pessoal que está ouvindo, uma revolta. Porque ele vai usar alguém que é inimigo deles. E para causar raiva mesmo. É para deixar eles tipo Siri indo para a feira, querido, amarrado, bravo demais, Siri na lata. Ele quer deixar o mestre da lei ali. Ele usa uma figura inimiga da religião para causar realmente esse espanto. E também para responder quem é o próximo. Olha só que Jesus
era muito bom mesmo, querido, ele era brabo mesmo. Então o samaritano para o judeu era como se fosse o demoniado. O religioso, João 8,48, insultou Jesus xingando ele, falou assim: você é um samaritano, eles estão querendo dizer que você é um samaritano ou você está endemoniado. Caramba, você vê o drama. A Bíblia vai dizer que o samaritano não fez pergunta, não estava interessado em saber se era judeu, e certamente era, porque só judeu passava por aquele caminho ali. Melhor dizendo, os samaritanos evitavam ao máximo passar por aquele caminho ali, era mais usado por judeus. Então aquele homem ali judeu, ele não perguntou a sua religião, ele não perguntou de onde ele vinha, o que fizeram com ele. Talvez a gente, com a nossa humanidade, se nós deparássemos com a situação dessa na vida real, a gente talvez justificaria, falava assim: mas eu não sei o que ele fez. Às vezes ele está ali baleado ali, ou esfaqueado, porque às vezes ele mereceu, né, querido? O cara estava aí tomando de assalto aí de alguém, e o nosso irmão de cabelo branco, eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, reagiu e pegou ele. Se ligou, né? Quem está ligado sabe. Reagiu e pum, deu nele, está caído ali quase morto. Talvez se fosse hoje com um tiro ali, você ia passar num lugar deserto. Eu quero ver quem ia parar, querido. Para não para. Se você for sincero consigo mesmo, você não pararia. É verdade ou mentira? Alguém além de mim não pararia, querido? Manda aqui assim, eu não pararia. Manda aqui no chat aqui, para pelo menos, né, eu não ficar pecando sozinho aqui, querido. Porque às vezes, né, tá falando aí, só eu não pararia. Mas, às vezes alguém não pararia também comigo, né, querido? Porque a gente encontrasse aquela situação hoje, alguém caído quase morto ali, dificilmente a gente faria como esse samaritano fez. Ele olha só, ele viu, ele se aproximou, ele derramou vinho e óleo, o vinho era tipo antisséptico, por causa do álcool. Era coisas caras na época, ele usa aquilo para cuidar daqueles ferimentos. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o cuidado desse samaritano, ele é extremamente curioso. Porque ele chegou, ele viu, ele cuidou dos ferimentos, aplicou óleo e vinho para abrandar ou para amenizar a dor daquele homem, colocou no seu próprio animal e levou para uma hospedaria, que certamente poderia ser muito longe dali, porque se tratava de uma estrada, de uma descida. Talvez ele só conseguiria achar uma hospedagem lá embaixo. E ele não apenas só cuida naquele lugar, passando óleo e vinho, ele coloca no seu próprio animal. Ou ele foi montado segurando o homem, ou ele colocou o homem ali e foi andando com o animal ali, querido. Imagina a cena. Imagina a cena, querido. E ele colocou o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, versículo 35, faltam só 3, hein? Vem comigo. Tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem a mais, eu te indenizarei quando voltar. Isso aqui é interessante, meu querido. Isso significaria 2 meses, mais ou menos, de hospedagem, e quando você não pagava alguma coisa naquela época ali, você tinha que se tornar escravo do seu devedor, e quando você era fiador disso, se você não pagasse, você se tornaria escravo. Ou seja, aquele samaritano arriscou tudo que ele tinha, ele ajudou sem reserva, alguém que ele não conhecia, alguém que ele não sabia nem o nome. Ele cuidou e falou assim: olha só, eu me garanto, fica com esse rapaz aí, até ele for curado, e se gastar alguma coisa a mais, eu vou pagar quando eu voltar. Olha o nível de
de cuidado que esse inimigo do judeu tem para com o judeu. Não é de judeu para judeu, mas é de alguém que é inimigo de um judeu, ou você vê alguma figura da sociedade que é desprezível para nós, um bandido, uma pessoa violenta está ali jogada, que é inimigo da sociedade, de você cuidar dessa forma. Ele cuidou, como se fosse o inimigo dele. Em outras palavras, para o samaritano nunca parou para perguntar o que o legalista perguntara. Ele nunca parou para perguntar: será que esse aí é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A pergunta mais importante não é quem é o nosso próximo, mas a pergunta mais importante é: de quem eu sou o próximo? E a resposta é: de qualquer pessoa necessitada. Então a pergunta não é quem é o meu próximo, mas de quem eu fui o próximo. E a resposta é de qualquer pessoa que está necessitada, meu querido. Seja sincero com você mesmo. Se você estivesse passando por um cenário desse, ninguém estivesse te vendo, querido, numa cidade, numa estrada deserta, certamente a gente, e sendo um inimigo nosso, talvez não um inimigo pessoal, mas um inimigo da sociedade, quem ajudaria? Faço essa pergunta para você. Você pararia e ajudaria nesse ponto que o samaritano fez? Você levaria ele para o Albert Einstein e pagaria tudo que ele fosse ficar lá? Você levaria ele para o Caxias Dó e pagaria toda a sua recuperação lá? Você o levaria para o Sírio-Libanês e pagaria toda a hospedagem, cirurgia? Vem comigo, querido, porque eu não quero ficar sozinho nessa não. Certamente você também não faria. Eu quero ser aqui um pouco mais provocativo. Se aquele homem daquele caso daquela menina de 10 anos, fosse espancado na rua, estivesse quase morto e você soubesse que era ele, você o levaria para o Caxias Dó para cuidar tudo dele? Ou você esperaria só mais um pouquinho, só para acabar o batimento, para chamar só o 193, chamar o rabecão para tirar logo ele dali? Seja sincero. Olha o nível que Jesus ele vai mostrar a esse mestre da lei. Olha até onde a lei ela nos exige ir, querido. Olha até que profundidade a lei ela nos exige que a gente vá. Porque não é apenas amar o nosso parente, não é apenas amar e ajudar aquele que está do nosso lado. Você pode muito bem fazer o bem algumas vezes, mas a questão aqui é que a lei exige que seja feita isso em todo o tempo. Uma coisa é nós sermos agradáveis e nós obedecermos a lei de Deus e ajudar ao próximo e ser o próximo de alguém de vez em quando, ou alguém que seja do nosso convívio, mas uma coisa é a gente ser sempre assim, e outra coisa é a gente ser sempre assim com alguém que é nosso inimigo, alguém que faz mal para a gente. Alguém que matou o seu filho, alguém que abusou do seu filho, alguém que humanamente não merece perdão e nem cuidado, mas merece morrer. Alguém que certamente a gente ia ver, mas a gente ia passar de largo, porque a gente muitas vezes está no lugar do sacerdote, do levita assim, querido. Porque a gente não consegue ser isso o tempo todo. A gente não consegue obedecer a lei o tempo todo.
E aí que está o X da questão. Eu quero fazer as aplicações para a gente terminar, querido. Já está ficando tarde. Jesus, ele conta a parábola para mostrar como o padrão estabelecido pela lei é inalcançável, querido. Ele não conta apenas essa parábola para nos falar que nós precisamos cuidar do necessitado. Mas quando ele responde, o mestre da lei responde para ele os mandamentos que amar a Deus e ao próximo. E Jesus fala assim, respondeu bem, vai e faça isso. E ele pergunta tentando se justificar, quem é o meu próximo? Jesus conta essa história e coloca um samaritano fazendo o que ele fez. Ele está colocando para a gente, explicando não só para aquele tempo, mas para nós hoje, que é impossível a gente atingir o padrão que a lei de Deus estabelece. Porque a gente não consegue ser isso o tempo todo. Porque muitas vezes nós somos amigos até pisar no nosso calo. Porque uns crentes falam que virou baiano, outros falam que não, sair da graça, né? Sair da graça é da moda. Não, meu irmão, sair da graça. Quando fala assim, a gente saiu da graça, né? Porque a gente esquentou nossa cabeça que a gente já pecou. Olha como é difícil. Alguém que te traiu, alguém que armou contra você, alguém que te prejudicou de uma forma covarde. Jesus, ele mostra que o padrão de Deus é amar essas pessoas. Ele conta nessa parábola, e nós temos como aplicação que vem mostrar não só que nós devemos ajudar o necessitado, isso não é o espírito da parábola, mas é explicar, tanto para aquele mestre da lei que se achava sabedor de tudo, que a lei, que ele sabe, o nível que Deus exige da lei é inalcançável. Quem pegou? Então vamos continuar nossa aplicação, que aplicação já é o final já, querido. E Jesus, ele termina esse diálogo aqui, falando assim, fazendo outra pergunta para aquele mestre da lei, qual dos três te parece ter sido o próximo do homem caído nas mãos dos salteadores? Ele pergunta assim, quem é o meu próximo? Jesus responde assim, quem foi? Ou quem lhe parece? Jesus talvez está até com deboche ali para o rapaz ali, né? Quem te pareceu ser o próximo desses três? Quem te pareceu ser o próximo? Quem te pareceu fazer o que a lei de Deus exige? E respondeu o intérprete da lei, porque aí não tinha mais o que falar, querido. E note que ele não falou assim o samaritano, porque ele nunca iria falar que era o samaritano. Ele não ia pronunciar samaritano foi o melhor. O samaritano foi melhor do que o sacerdote. O samaritano foi melhor que o levita. Ele nunca ia falar isso. Ele falou assim, aquele que usou de misericórdia, aquele. E aquele que usou de misericórdia era o inimigo deles. E quando Jesus ele chega no versículo 37, fala assim, vá e procede tu de igual modo, ou seja, vá e faça o mesmo. Meu querido, aqui Jesus ele explica o espírito da lei e coloca um padrão, coloca uma exigência que nós não conseguimos ser o tempo todo. A maneira como o samaritano cuidou do viajante é a maneira que Deus ama os pecadores. Aquelas pessoas que nós achamos muitas vezes que são nossos inimigos morais, nossos inimigos éticos. Essa parábola mostra que a maneira como o samaritano cuidou do viajante é a maneira como Deus ama os pecadores. Eu não sei quanto a você, eu sou um deles, né? Paulo falou que dos pecadores ele era o maior. Eu posso falar que eu
também estou nessa classe do Paulo aí, um dos maiores. Romanos 5, 6 e 8 vai dizer que Cristo por nós, deu a vida por nós, quando ainda éramos pecadores, ou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele deu a vida por nós. Então a maneira como o samaritano cuidou desse viajante, a maneira como Deus ama os pecadores, essa maneira é escandalosa, querido. É escandalosa. Não há mal nenhum em ser motivado pela parábola para aperfeiçoamento do amor ao próximo. Mas se essa for a sua única reação a essa parábola, ela seria praticamente a pior resposta que você poderia dar às lições que Jesus estava ensinando aqui. Não há mal nenhum achar que ou tirar ensinamento que nós devemos ajudar o próximo, mas se essa for a única questão que você aprendeu aqui, você pode tirar daqui, ela seria praticamente a pior resposta que você poderia dar às lições que Jesus quer ensinar aqui. Essa parábola pretende incentivar-nos a confessar a nossa fraqueza pecaminosa e a buscar a graça de Deus e as misericórdias, voltando-se para Jesus Cristo, o único que é real e verdadeiramente pode cumprir toda a exigência da lei. Essa parábola aqui pretende nos incentivar a nos jogar nessa graça e entender que só Jesus foi capaz de cumprir toda a lei, e somente por Ele nós podemos herdar a vida eterna. Dá um glória aí, queridão. Ô, glória. Acho que tem uma aberta aqui, que ficou alta aqui. Não, um microfone aqui. Dá um glória aí, queridão. Jesus é o único ser humano, a única pessoa que, agora show de bola, agora foi lindo, que é a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei, somente Ele, somente Cristo, somente por Ele, somente Ele. Só Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus. Jesus, ele é a única fonte verdadeira de vida eterna. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, que ninguém será declarado justo baseando-se diante dele, ou seja, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, querido. O que significa isso? A lei de Deus, ela não foi dada, Paulo está dizendo aqui que ela não foi dada para que nós pudéssemos alcançá-la na sua integridade, mas pelo contrário, ela nos foi dada para dizer o quanto nós somos pecadores e o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus. A lei é um espelho, querido, que coloca eu e você diante da nossa realidade de pecador miserável, que carece da graça de Deus. Você pode entender isso? Porque nunca foi e nunca será a salvação. O que farei eu para herdar a vida eterna? A pergunta do nosso tema hoje. Nunca foi por você obedecer tudo aquilo que Deus faz, porque a exigência é você obedecer o tempo todo, e se você transgride um tio dessa lei, você peca por toda a lei. Então, meu querido, game over pra gente. Somente Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Ele é a única pessoa, a única fonte verdadeira de vida eterna, querido. Você pode entender isso? Você pode ser grato a Deus por isso, meu querido. No seu coração você dá um glória a Deus aí. Para terminar, a história termina sem qualquer sinal de arrependimento do mestre da lei. A história termina, Jesus falando para ele: vai tu
e procede de modo igual, alguém que tentou colocar Jesus à prova, que fez perguntas para tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus, ele conta uma história onde desconstrói ele fala assim, quem foi o próximo foi aquele que usou de misericórdia, ou seja, aquele samaritano. Jesus, ele consegue inverter essa saia justa, e termina Jesus dizendo assim, então vá lá, já que o teu inimigo foi o que teve misericórdia, vá lá e faça o mesmo. A história não mostra nenhum sinal de arrependimento do mestre da lei. Ela termina sem qualquer sinal de arrependimento. E essa não pode ser a nossa reação diante dessa parábola. A gente tem que sair daqui hoje com essa consciência da nossa incapacidade de obedecer à lei de Deus. E respondendo à pergunta, tema dessa noite, como herdar a vida eterna? Lá em Gálatas 2,16, ele dá uma resposta para isso. Paulo vai dizer que sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Justificado é você declarar alguém justo, era um ato legal. Era como se fosse um abono do juiz, falando assim, aquele ali que foi condenado e merece estar condenado, eu declaro justo, eu justifico ele, ou seja, é uma ação legal. Nós, que éramos inimigos, fomos declarados justos. Então ele vai dizer o seguinte, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, ninguém é aceito por Deus, ou ninguém herda a vida eterna, porque praticou a lei sempre, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16 e Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que você faz para herdar a vida eterna? Primeiramente, a herança não é algo que você conquista. Herança é algo que você recebe. Quem pegou, querido? Nessa hora é para você levantar desse sofá aí, meu querido, dá uns 2 pulos aí nesse sofá e dá uma glória bem alta aí, querido. Porque a herança não é algo que você faz para conquistar, mas é algo que você recebe, sem ter feito nada. A herança, ela é um presente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque certamente Jesus te falasse assim, não, o próximo é aquele pessoa que é o seu amigo. Certamente falaria assim, não, realmente eu vou herdar a vida eterna porque eu consigo ser essa pessoa. Mas o caso aqui é que ninguém consegue ser o samaritano o tempo todo. É mediante a fé. Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque a glória é toda dele. A glória é dele, meu querido. Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Eu quis trazer essa nova maneira de a gente enxergar essa parábola, porque certamente eu creio que esse era o espírito que Jesus queria trazer ali, não só de fazer e ajudar o necessitado, porque isso também nós devemos fazer, mas sobretudo, meu querido, é a gente entender o quão distante nós somos das exigências que Deus tem na sua lei, e quanto nós precisamos de um Salvador, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que se entregou por nós. É aquele que cumpriu toda a lei de Deus.
e deu a vida por nós e tomou o nosso lugar. Tornou-se maldição por nós, para que num ato legal, Deus ele pudesse nos justificar e fazer de nós como filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que nessa noite nós possamos, ó Deus, entender. E não apenas entender, ó Pai, quão distante nós estamos da exigência da lei, mas que nós possamos também, ó Pai, nos reconhecer pecadores. E entender, Senhor, que somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. É somente a fé. É somente a fé, Pai. O que faremos nós para herdar a vida eterna? Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai? O que faremos nós para herdar a vida eterna, Pai? Que nós possamos crer no Filho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, enviado por Deus, Ele tem a vida eterna. E que nós possamos nessa noite, ó Pai, a pessoa que está aí ouvindo essa minha voz, ó Deus, assistindo esse vídeo, ouvindo isso no podcast, ó Deus, que essa pessoa venha ser constrangida pelo Teu Espírito Santo, Pai, e reconhecer que somente Cristo, somente fé, todo nosso esforço humano, ele é limitado, Pai, porque a Sua exigência é muito elevada. Mas Cristo demonstrou, Deus demonstrou o Seu amor por nós, porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nos conceda, ó Pai, essa graça, essa misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui é o Gui, da CIB de Caxias. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.